E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um Distantes de Maia. Eu tô aqui novamente com meu amigo Denis, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre Heráclito, um filósofo ali que tinha um pensamento de tudo flui, viveu mais ou menos ali há 450, 500 antes de Cristo, e segundo os boatos aqui, dizem que ele tinha uma rixa ali com Aristóteles. Aristóteles parece que não gostava muito desse pensamento dele, que era voltado mais pro lado do ocultismo e tal. Bem, mas antes da gente começar a falar sobre isso, é, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no canal, deixar um like e tudo mais. Também comentem aí o que vocês estão achando do canal e o que pode melhorar e essas coisas. Às vezes, assim, nos outros vídeos aí que vocês puderam observar, talvez tinha uma conexão, uma falha no áudio, é porque a gente está falando de distantes, de cidades diferentes. Estamos gravando a conversa pela ligação aqui, através do Discord e tal. Mas de vez em quando tem uma instabilidade de sinal e dá uma cortada. E como o vídeo tá meio grande, a gente não começa do começo, porque a gente tem tempo limitado, assim. A gente faz isso mais por hobby mesmo, assim. Eu, como vocês, estou aprendendo aqui sobre a, sobre esse lado aqui da filosofia. E eu e meu amigo, assim, a gente já conversava sobre isso quando a gente era mais novo, assim, né? Por horas, assim, né? Só que aí eu mudei de cidade e a gente ficou muito tempo sem conversar sobre nada e resolvemos voltar como tivemos aí, que talvez exista mais pessoas que tenham o mesmo interesse. Bem, então, se você gosta do conteúdo aí, já deixa o like de novo, reforçando aí. E obrigado por quem está se inscrevendo e deixando o like e assistindo a gente até o final. Bem, e aí, Denis? Como é que você tá aí, beleza? Tá me ouvindo? E aí, cara, beleza? Como é que vai? Eu sou de boa? De boa, de Como é que boa. você tá? Como E é que aí, o você que tá você aí? tem explica pra gente o que seria esse pensamento dele aí, de tudo flui. Cara, Heráclito, né, pô? Cara, eu acho que antes de falar um pouco desse pensamento dele, que na verdade é um lado, né, pô, desse pensamento, dessas filosofias dele, pô, acho que é bacana a gente ressaltar um pouco, pô, que você tinha falado, mas é bom ressaltar, pô, que o Heráclito, como você tinha falado, ele foi um filósofo grego, né, que coexistiu lá com Aristóteles, com aqueles filósofos daquela época, os pré-socráticos, e que o que se tem dele, na verdade, hoje, são fragmentos. Na verdade, muito pouco se sabe sobre a obra dele, sobre o que ele escreveu, quais eram os pensamentos dele em relação a outros filósofos da Grécia do mesmo período, que a gente tem muito material que chegou pra gente até hoje, entendeu? Dele não tem tanta coisa. Até o que a gente vai falar hoje, cara, é sobre os fragmentos de Heráclito, que são fragmentos de textos ou poemas ou poesias dele, não se sabe, que foram encontrados e que foram compilados e formaram como se fosse um livro. Eu não sei se ele tem editora, por isso que eu não gosto de dizer se é um livro, mas eu encontrei em PDF os fragmentos, que foi onde eu li pela primeira vez. Na verdade, onde eu descobri, é por isso que a gente escolheu esse tema para falar hoje, que a gente está fazendo os primeiros vídeos, né? E é, é legal a gente meio que pegar por temas que a gente meio que começou estudando também, para ficar mais fácil, né? Já que a gente já tem um pouco mais de... Já estudou um pouco mais essas coisas, né? Não é que tenha mais conhecimento assim, mas que teve mais acesso a material didático. Tá há mais tempo na área, né? Tem acesso a mais material mesmo, a livro, alguma coisa que pode indicar. Esse foi, inclusive, eu disse que o primeiro contato que eu tive com o Heráclito foi com o compilado. Mas na verdade não foi. Foi com outro livro que tinha esses compilados lá dentro e uma descrição, a visão, na verdade, do autor, que foi o Osho, Uhum. o autor do livro. Que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a me interessar por filosofia, assim, que eu nunca fui interessado em filosofia oculta, né, cara?
Tipo assim, eu cheguei na filosofia oculta através da filosofia comum. E eu sempre fui religioso, sempre acreditei nessas coisas e tal. E uma coisa meio que foi complementando a outra. Mas o que eu tava falando, foi um dos primeiros livros que eu li, foi A Harmonia Oculta, do Osho. Esse nosso bate-papo de hoje até é meio que inspirado nisso. Que foi um dos primeiros acessos que eu tive material e dentro desse livro, o Osho meio que analisava os fragmentos do Heráclito e colocava a interpretação dele. Aí quando eu li assim, no começo é uma literatura meio complicada quando se fala sobre essas coisas. Até porque o livro era uma tradução, né, de uma pessoa que não era nem desse continente, aí a gente tem sempre problemas de traduzir uma palavra e outra, às vezes traduz pra cá e fica meio sem sentido, alguma coisa e outra, entendeu? Não existem traduções perfeitas, assim como não existem nem textos originais perfeitos, né? Sempre existe algum Sempre erro foi de perfeição modificado nesse. ali na tradução, né, ou Alguma interpretação. coisa e outra, entendeu? Um erro de interpretação. Aí eu lembro que Uhum. quando eu li pela primeira vez, foi uma literatura meio complicada pra mim. Eu lembro que eu não conseguia entender direito o que ele tava querendo dizer afinal com aquelas coisas, entendeu? Mas me chamou a atenção. Aí, cara, desde quando eu comecei a estudar essas coisas, pô, filosofia oculta e tal, que pra mim é filosofia, mas eu chamo de filosofia aprofundada, digamos assim. Uhum. Eu tinha uma forma de estudar que era assim, ó. Eu tinha acesso a um livro, alguma coisa que me chamava a atenção, eu estudava, lia, pensava, refletia, algumas coisas, inclusive do Osho, tem muito da prática também, que é uma coisa que a gente não fala, porque se a gente tá no bate-papo, a gente vai falar da teoria, que é isso que vai ter assunto, mas dentro desse campo também existe a prática, porque a filosofia também são ensinamentos, entendeu? Eu disse, é um dogma e Uhum. um ritual, existe uma prática. Aí o Osho, por ser indiano, e eles lá tem muito nas culturas de lá, nas religiões de lá, trazem muito dessa ideia dos chakras, dos portais de energia, para que cada portal é um nível de consciência, sobre os nadis, que são os pontos de energia no corpo, e os chakras são os 7 chakras são os pontos superiores, essas coisas assim, relacionadas mais à energia, terceiro olho, entendeu? Eles tinham mais dessa visão. Aí o Osho era um indiano, para quem não sabe a história do Osho, eu vou falar um pouquinho assim por cima, porque ele é o autor do livro, né? Só dando uma introdução para quem quiser ler o livro, acho que a gente até pode deixar o PDF aí nos comentários, se for possível, né? Acho que tem como deixar o link pro pessoal baixar, né? Uhum. Pra quem quiser A gente ler. vai. É um livro que eu indico pra quem tá começando, apesar de ser um livro assim que é um livro pra curioso. É um livro que você vai ler um monte de coisas, entendeu? Uhum. Mas não vai te mostrar um caminho pra nada, mas é bom pra quem tá começando, pra quem tem curiosidade. Tudo começa assim, né? A pessoa se interessa e pesquisa. É um livro que eu indico. É Osho Harmonia Oculta. O Osho, ele era aqui pra gente, ele chegou como um guru, né? Ele era um indiano que se autodenominava um iluminado. Pra quem é iluminado é como um Buda, alguém que chegou a transcender, chegou à unidade, entendeu? Pelo que eles Uhum. acreditam lá, falando assim de uma forma bem prática, bem por cima, é alguém que chegou à unidade, que chegou à verdade, digamos assim, é um iluminado, aquele que teve a percepção, que se integrou ao todo, que eles têm muito essa ideia da unidade, do todo, de todas as coisas. Aí o Osho disse que era como um Buda, como tem muitos lá, de várias tradições, do taoísmo, do budismo, do Vedantas, de tudo. É a cultura deles lá, entendeu? Tem muito disso, é milenar. Aí ele chegou aqui pra gente, ele ficou muito famoso lá e famoso nos Estados Unidos. Inclusive tem muita coisa pra quem quiser pesquisar dele, sobre o Osho, tem uma série até na Netflix, só que é uma série bem mentirosa. Mas é sobre até uma polêmica que teve quando ele esteve nos Estados Unidos, que ele foi expulso. Era um cara assim polêmico, um guru e tal, dizia que era um iluminado. E eu acredito que era, pelo que ele falava, pelos textos dele, eu acredito que ele era. Se ele não fosse um iluminado, ele era com certeza uma pessoa, sabe, assim, daquelas que nascem talvez uma a cada 1000 anos. Mas é a minha opinião, né? É porque quando a gente vê esses textos assim mais orientais, indianos assim, eles têm uma literatura diferente. É a mesma coisa quando você lê um texto aqui da nossa cultura do Brasil e você lê um texto dos Estados Unidos. Tem uma forma diferente de falar, de pensar. Lá eles têm toda uma cultura assim, na literatura deles. Eles têm muito esse negócio de livros sagrados, de textos sagrados, né? Aí quando você aprende a ler essas coisas, você aprende que eles têm uma forma de escrita muito harmoniosa. Eu acho que isso está na língua. Porque o que foi traduzido do Osho, que foi transformado no livro, na verdade era uma palestra. Aí, né, nesse primeiro livro que eu tive contato do Osho,
é, como é que eu posso dizer? Eu não compreendi muito bem o que ele estava tentando dizer, como eu já tinha falado. Porque ele falava exatamente sobre isso que você tinha falado no começo, que é a analogia dos contrários, né? Mas não foi isso que você falou sobre outra coisa, você falou sobre Tudo flui? tudo flui, Tudo flui. exatamente. Eu ia falar a teoria da fluidez, mas é isso, tudo flui. É porque faz tempo que eu não leio o livro. Hoje eu dei uma lidinha rápida lá, mas é um livro grande. A gente vai deixar o PDF aí pra quem quiser baixar. E ele assim, como você disse no começo, ele era considerado por Aristóteles, aqueles pensadores da época, como obscuro. Porque quando você lê os textos, os fragmentos, o que tem dele hoje pra gente, é obscuro de fato, porque ele parece falar de uma forma enigmática. Mas você vai ver, se você estudar, que todos os filósofos antigos relacionados à religião, ao ocultismo, a textos sagrados, essas coisas, eles falavam de uma forma meio enigmática, porque falavam de uma forma muito simbólica. Usavam símbolos. Lembra que a gente estava falando antes sobre, na hora que a gente falou sobre mitos, que geralmente essas coisas são analogias sobre outras coisas, são símbolos de coisas maiores, é Quase isso. parábolas, né? Exatamente. Exatamente, como se fossem parábolas, mais ou menos isso. Aí, esses fragmentos do Heráclito, é bom as pessoas terem em mente, também são assim. Eu tava pensando em a gente pegar e ler. Pode ser do livro do Osho mesmo, que eu tenho um PDF aqui. Tem os fragmentos dele separados. O Osho fez análise só de alguns. Existe o Uhum. PDF de todos, que se tem conhecimento, eu acho. Que a gente posso baixar também e colocar aí pro pessoal baixar quem quiser. Mas o que eu vou ler aqui são os primeiros, acho que são uns 4 ou 5 versos. Já é suficiente para ter uma boa ideia assim do que ele tava falando. O pensamento dele, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É isso que você falou sobre a fluidez. É um dos pensamentos dele. Na verdade, está relacionado à lei dos contrários. Hum. É a ideia de que tudo flui, de que tudo é uma continuidade. Você mencionou ali a questão dos chakras, não é igual Naruto, né? Os chakras lá, ou pode-se dizer que foi meio que baseado. Se você assiste um anime, alguma coisa assim da cultura japonesa, vamos colocar animes, você vai ver que lá tá falando sobre chakras, você vai ver outro, por exemplo, da Dragon Ball Z, tá falando sobre o Ki, né? Você vai Uhum. ver que vários negócios lá falam sobre energias do corpo, é porque isso é uma cultura deles, entendeu? Se o Brasil tivesse uma indústria de desenhos animados aqui, ia espelhar muita coisa da nossa cultura. É porque lá existe essa cultura, pô. Isso é um espírito das religiões de lá, entendeu? Por isso que Naruto fala Entendi. de chakra, essas coisas. Lá eles usaram uma coisa que é da cultura deles, entendeu? Tem muitas religiões Uhum. lá que acreditam, por exemplo, o budismo, que é a Uhum. segunda religião mais popular do planeta. Deixa eu ver se eu abro aqui os fragmentos de Heráclito de Éfeso. No caso, você estava falando sobre os monges aquela hora. Eu vi uma coisa muito interessante até, que um monge, ele tinha se... Como é que é aquela palavra? Que mumificado, ele tinha se mumificado ainda vivo. Eu achei isso bem curioso. Uhum. Tinha se mumificado? Ele se trancava numa sala e só tinha uma portinha. Aí ele recebendo, acho que a comida ou alguma coisa assim do tipo, que ele ia ingerindo, só que ele ficava numa posição até o ponto que ele morria e ele se, tipo, meio que se mumificava, né? Que eu acho que o que ele comia já fazia processo de mumificação. Eu não lembro direito, faz tempo que eu vi. Foi uma reportagem até. Achei bem Interessante, cara. interessante. Tem muito esse negócio de mumificação no Egito, né? Quando fala de É. logo no Egito, né? Uhum. Que lá onde eles tinham essa ciência, digamos assim, não sei como é que se chama isso hoje. É, se abrir. Consegui abrir aqui. Eu tava pensando em a gente fazer assim, a gente podia ler. Cara, eu não sei se nesses primeiros fragmentos aqui sobre isso. Se não falar, é porque ele fez análise de alguns aqui, eu não lembro. A gente fala depois sobre essa pergunta que você fez, mas tem que falar primeiro disso que vai explicar um pouco daquele, entendeu? Sobre da doutrina da fluidez, não é? Uhum. Tá correto. Beleza. Então eu tava pensando nesse, como você acha melhor fazer? Você acha melhor ler os versos primeiro e depois É, explicar um a lê um? um de cada vez, né? Ou você quer que leia um de cada vez? Eu posso fazer assim, eu posso ler todos e depois ler um de cada vez explicando. Tentando explicar, né? Dando a minha visão da. Acho que, não sei, um de cada vez e vai explicando conforme vai. A Tá bom, melhor forma que beleza. você achar. Hã? Melhor forma que você achar aí.
Cara, eu acho que eu vou ler tudo de uma vez pra ter uma visão completa da coisa. Aí depois é porque é pouquinho, pô, é pequeno. De boa, então. Não é grande não, são uns 6 versos, eu acho, pequenos. Beleza, pode ler? Pode ir. Beleza, esse daqui que eu vou ler é os fragmentos que foram separados no livro do Osho, que vai estar aí nos PDFs pra quem quiser ler, ele também lá tem a versão dele. Que também é um pouco da minha visão, né? Porque Uhum. a gente tá sempre absorvendo o que a gente vê e tirando nossas ideias da. Mas pra quem quiser ler lá, porque o Osho realmente, ele era, na minha opinião, ele era um cara que sabia o que ele tava falando, que ele era um sábio. Mas vamos lá. Tá ok. Primeiro verso. A harmonia oculta é superior à aparente. A oposição traz concórdia. Da discórdia nasce a mais bela harmonia. É na mudança que as coisas encontram repouso. As pessoas não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Há uma harmonia de tensões contrárias, assim como a do arco e da lira. O nome do arco é vida, mas sua função é a morte. Esse é o Osho ele separou em uns 6 ou 7 capítulos, em cada um ele analisa algum dos versos. Aí esses são os primeiros que ele colocou, que é só o que a gente vai falar hoje, não precisa... Quem sabe a gente pode fazer uma série futuramente falando dos outros, né? Se for Uhum. interessante, se alguém quiser ouvir. Isso. Mas aí, Ozzy, me fala o que você achou aí dos versos. Achou obscuro demais? O que você entendeu? Cara, eu achei muito profundo, na verdade, assim. Muito profundo? Como é a primeira vez que eu tô escutando, né? Uhum. E Eu também, cara, eu, eu sou fã do Heráclito, ó. O Heráclito era o cara, cara. eu achei, tipo, muito profundo, assim, tipo, pra reflexão. Tipo, como você falou até um pouco rápido, eu não consegui pegar direito, mas passou aquele sentimento de profundidade, entendeu? Assim, de. Uhum. Isso aí. Entendo. É, pô. É muito comum esses filósofos, assim, quando a gente consegue se conectar com a ideia deles. Beleza, então agora eu vou dar a minha interpretação. Como vocês sabem, essas coisas assim são complexas e profundas e nunca só quem sabe dizer realmente o que ele queria dizer era ele. E a gente está falando de uma pessoa que já morreu há muito tempo, de uma cultura que não existe mais. Então Uhum. assim, cada pessoa pode ler e se entender de uma forma e tudo bem, porque a forma Sim, certa sim. é a forma que você interpretar. De fato, a gente nunca vai saber o que ele realmente queria dizer quando escreveu essas coisas. E ninguém das culturas antigas, dos povos antigos. Mas beleza, eu vou repetir vou repetir nos versos e vou explicando o que eu acho, na minha opinião. Ok. A harmonia oculta é superior à aparente. Aqui nessa parte, o Osho mesmo diz que o que ele queria dizer, ele era em alguns outros versos de, de outras, aliás, de outros fragmentos dele que eu acho que não estão nesse livro, ele deixa transparecer em algumas partes e em alguns outros fragmentos de outros textos de outros autores da época que citam o nome dele, que ele era um iniciado. Que ele era um iniciado em alguma ordem, em algum clã, em alguma coisa esotérica de mistérios, porque a forma como ele falava sobre natureza e até as mesmas palavras que ele usava quando ele falava sobre o logos, quem quiser pode ler os outros fragmentos dele, sobre a razão, remetem ao pensamento de outros filósofos da época que seguiam a linha do ocultismo, da filosofia oculta, do, do esoterismo, que não existia. Claro que provavelmente não existia na época o esoterismo como a gente tem hoje, mas eu digo esoterismo dessa visão, dessa filosofia relacionada a coisas místicas, a coisas espirituais, a coisas não tão palpáveis. Aí, quando se, se olha para os fragmentos do Osho hoje, quando se vai, aliás, os fragmentos do Heráclito hoje, quando se vai estudar isso, é preciso ter em mente que ele era um iniciado. Então ele fala dessa forma enigmática, profunda e meio que como se precisasse de uma chave para conseguir entender o que ele realmente está falando. E a chave é a interpretação correta dos símbolos, do que ele realmente está querendo dizer. Então, quando ele diz aqui, a harmonia oculta é superior à aparente, primeiro é preciso que você observe a harmonia. Se você é uma pessoa que não tem consciência, se você acha que tudo é caos e você não consegue observar a harmonia das para perceber que essa harmonia, na verdade, você nunca vai chegar à verdade.
da harmonia oculta. Vamos observar então qual seria a harmonia aparente. Lembra-se? Se lembra que a gente falou? Quando a gente fala sobre esses filósofos Volta um antigos. pouquinho aí, cortou aqui. Harmonia oculta. Não, sim. Quando a gente fala desses filósofos antigos, é preciso lembrar que quando eles falavam sobre o texto sagrado, sobre a religião, sobre a filosofia, como a gente tinha dito no último vídeo, eles estavam falando sobre natureza. Eles tinham muito essa visão, os iniciados do mundo antigo, sobre espírito e natureza, que era uma mesma coisa, sobre Deus e natureza. Eles não viam Deus e natureza como separado, entendeu? Apesar deles terem todo o panteão deles, grego da época, Zeus e tal, que com certeza, como ele deixa transparecer em alguns fragmentos, ele era digamos assim, ele era um devoto de Zeus. Em alguns fragmentos desse transparência do deus Zeus, ele cita outros também que existiam na época, porque a gente está falando de uma coisa realmente muito, muito antiga. A gente não tem muito parâmetro de como era. Se a gente pensar em como nossos avós pensavam, entendiam o mundo no passado, a gente já vai ver um choque de realidade muito grande em comparação com o que a gente tem hoje. Imagina essas coisas de milênios do passado, entendeu? Então, que a gente divagou um pouco. Quando a gente estava falando aqui, ó, vou repetir a frase: a harmonia oculta é superior à aparente. Se você olha para a natureza, e você é uma pessoa que consegue observar um pouco mais, você observa que existe uma harmonia. Uma harmonia na natureza. Você observa, por exemplo, que existe chuva, a chuva cai na terra, que rega as plantas crescem, dá oxigênio para os seres vivos, a água volta para o céu, e volta e repete esse ciclo. Tudo na natureza são ciclos. Uma das filosofias de Heráclito é essa, a lei dos ciclos. Tudo é um ciclo. E já falando um pouco da lei da continuidade, da fluidez que você tinha falado. Tudo gravita entre dois polos. Assim como existe primavera, verão e as 4 estações e uma se sucede à outra, e não existe uma determinação exata de quando uma começa e outra termina, assim é com todas as coisas. Tudo é uma continuidade. Tudo gravita entre esses polos, tudo se transforma. Na verdade, não existe uma divisão entre dia e noite. Isso existe porque o ser humano criou, mas isso existe pra gente. O outro animal não. E a gente divide o mesmo mundo. Existe dia e noite, mas não existe como determinar exatamente, segundo a filosofia, vamos acompanhar a linha de raciocínio deles. Não existe como determinar exatamente aonde começa o dia e aonde termina a noite. Porque, segundo a filosofia desses filósofos antigos, como Heráclito, não existe dia e noite, existe uma continuidade, onde dia e noite são 2 versos de uma mesma moeda. E essa é uma lei da natureza, isso está em todas as partes, dentro da psique humana, como também fora. Então, quando se diz a harmonia oculta é superior à aparente, está falando que a harmonia dos contrários é superior à harmonia que o ser humano consegue observar na natureza. Por exemplo, a gente observa uma harmonia aparente. Como eu posso dizer? Como, por exemplo, esse exemplo que eu disse, que a gente consegue observar uma ordem na natureza. Como eu disse, como a lei dos ciclos. Tudo vai e volta, tudo se repete. Só que existe um grande problema na natureza e um grande problema no mundo, que é o problema do antagonismo que existe em todas as coisas. Por exemplo, a gente pode pensar que a vida do ser humano seria muito perfeita e muito melhor, por exemplo, se não existisse o mal, se não existisse fome, se não existisse doença, se não existisse todas essas coisas que existem. Digamos assim, o lado negro das coisas, o antagonismo das coisas. Aí onde entra essa filosofia, a analogia dos contrários, que diz que assim como não existe divisão entre dia e noite, é apenas a gravitação de 2 polos. Para ficar mais claro, é assim, é como se não existisse, na verdade não é assim que a filosofia diz, que não existe frio e calor. Na verdade o que existe é uma mesma coisa, e frio e calor são 2 extremos de uma mesma coisa, entendeu? O termômetro mede o frio e o calor, mas não existe no termômetro isso é frio e isso é calor. Isso é uma lei universal, está em todas as coisas. Aí onde entra essa questão que Heráclito está dizendo, a harmonia oculta é superior à aparente, está dizendo que a harmonia dos contrários é superior à aparente. Vou dar um exemplo assim para ficar mais claro. Isso é uma coisa que a pessoa começa a perceber por si mesma, observando. Por exemplo, a gente acha que o mundo seria um lugar bem melhor se não existisse, se todo mundo fosse rico, digamos assim. Vamos colocar uma situação. Todo mundo é rico, agora existe perfeição. Vamos esquecer que existe uma balança na natureza entre o
Cara, você Vamos cortou esquecer aí na isso. balança. Tá, eu falei assim, vamos pensar então que todo mundo é rico no mundo e feliz. Uhum. Vamos ignorar a balança que precisa de positivo e negativo para formar uma única Hum. corrente elétrica, é a analogia dos contrários. E vamos pensar o seguinte, então, que todo mundo é rico e feliz. Você é rico e feliz na sua casa, na sua mansão, existe dinheiro e comida para todo mundo. Aí você sai um dia de manhã, o pneu do seu carro fura. Quem vai consertar se todo mundo é rico e feliz? As coisas que o Entendi. ser humano criou, as coisas que o ser humano criou, as coisas que o ser humano observa, pensa e percebe estão divididas. Não porque existe divisão no mundo, mas porque o ser humano em si mesmo é dividido. Falando de uma forma mais científica para aproximar a gente um pouco desse assunto. O cérebro tem dois lados, mas não são Uhum. dois cérebros, são um cérebro. Existe uma conversa entre os dois lados. Só que a psique do ser humano, isso já que é o que diz, digamos assim, a metaciência que sobre budismo e tal. Diz que, na verdade, o ser humano compreende tudo de forma dual. Compreende e observa uma dualidade em tudo. Mas não porque há uma dualidade em tudo, mas porque a gente assim projeta. Por quê? Porque a consciência nasce da colisão dos contrários. A consciência nasce da criação dos contrários pelo próprio ser humano. Por quê? Digamos assim, imagine um mundo onde tudo é roxo. Não existiria roxo, entendeu? Porque você tem a percepção de cores pelo contraste das cores. Você existe, como, digamos, eu pego um tijolo amarelo e um tijolo preto. Você sabe que um é preto e outro é amarelo, porque são de cores diferentes. Se tudo fosse amarelo, não existiria amarelo. Ou seja, a consciência nasce dos contrários. A consciência no ser humano é isso, a definição de contrários. Por isso que existe uma lei universal, que você consegue observar em todas as coisas. Qualquer pessoa que se colocar um segundo para observar vai ver que existe uma única lei, que está em todos os lugares, em todos os planos, em qualquer lugar que você observar, que é a lei da dualidade. Tudo é dois. Tudo que pode passar pela sua mente, tudo que você pode compreender vem em pares. Bem e mal, dia e noite, quente e frio. Para você ver, vamos falar de coisas materiais. Alto e baixo. Vamos falar de uma coisa, de um pensamento, por exemplo. Isso é bom, isso é ruim, isso é agradável. Agora vamos colocar no plano do nosso sistema nervoso. Esse gosto é bom, esse gosto não é, entendeu? É o Uhum. doce e o salgado. O ser humano divide a realidade. Não porque a realidade é dual, mas porque o ser humano em si mesmo, a consciência do ser humano é em si esse choque, essa divisão. O ser humano divide para existir. A consciência nasce da colisão dos contrários. Aí quando Entendi. Heráclito diz isso, a harmonia oculta é superior à aparente, está dizendo isso. Que na verdade essa aparente ordem é falsa. O ser humano busca, por exemplo, a perfeição, a riqueza, mas não existe. Existe uma balança, as coisas se equilibram. Isso está na natureza também. Você pode pegar uma corrente elétrica. Isso não funciona só positivo, não funciona só negativo. Existem os dois. Mas não são positivo e negativo. Quando estão juntos, são uma única corrente elétrica. Entendeu? São contrapontos que se juntam, assim como não existe frio e calor. São dois extremos de uma mesma coisa. Heráclito é um filósofo profundo. Ele adentra mais profundo nisso e chega ao cerne das coisas quando observa que até mesmo a existência está dentro dessa lei. Porque nós gravitamos entre dois pontos. Assim como tudo gravita. Nós gravitamos entre a vida e a morte. Nós gravitamos entre a existência e a não existência. Só que aí existe um ponto muito interessante e eu te faço uma pergunta agora. Para você, Ozzy, e para quem estiver nos ouvindo. A gente tem a noção de que as coisas são reais por si mesmas. Só que assim, o que de fato é real? O que de fato permanece na natureza? Já falando sobre aquela sua primeira pergunta, que é a lei da fluidez. O Heráclito ele dizia uma coisa que no mesmo rio a gente pisa e nunca pisa. Tá me ouvindo? Tô assim. Ah, tá, que você tá muito quieto. Ele dizia que no mesmo rio a gente pisa e nunca pisa, porque nada no universo se repete. De um segundo pro outro tudo muda. A gente observa o mundo, cara, e a gente sente o tédio, que é uma das coisas mais inexplicáveis da natureza, porque não existe repetição no universo. De um segundo pro outro, nenhum átomo é igual. Desde o começo do universo será assim até o final. As coisas parecem se repetir, mas não se repetem. Cada momento é único, entendeu? Uhum. Ele fala muito dessa ideia nos textos dele. Então eu te pergunto, quando a gente olha pra gente mesmo, eu pergunto pra você, quem você é? Se você olhar pro seu passado, cara,
você é aquela pessoa de 10 anos, quando você tinha 10 anos de idade, onde está aquele garoto hoje? Se você se olhar no espelho hoje, você tem aquela mesma imagem? Você é o mesmo ser físico? E a sua mente é a mesma mente? Você vai me dizer que com certeza que não, que você mudou fisicamente e mudou mentalmente. E daqui a 10 anos, você acha que você vai ter esse mesmo corpo, essa mesma mente? Então eu te pergunto, o que de fato você é? Uma consciência? Uma consciência que flui. Heráclito falava exatamente disso. Heráclito falava exatamente disso, que o ser humano tem a noção errônea, a percepção errônea de que está separado de tudo. Quando, exatamente como tudo flui, o ser humano flui junto com tudo. A gente surge nesse planeta e desaparece desse planeta, exatamente como uma formiga surge num dia e desaparece. Essa é a ideia da fluidez. Só que ele diz, não existe essa de vida e de tudo. Vida e morte são dois extremos. Essa é a harmonia oculta das coisas. São dois extremos de uma mesma coisa. Entre a morte, a não existência, e entre o final da vida, que é também não existência, existe a vida. A vida é a harmonia desses dois contrários. Morte e nascimento. Dentro desses contrários, existe uma harmonia. Assim como o frio é o extremo contrário do calor, mas é a harmonia que propicia a vida. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, essa mesma ideia, ele acreditava que o fato de que tudo existe somente para não existir. Agora eu vou continuar lendo que isso já é falado lá no final. Vamos lá, o segundo. É bem profundo, né, cara? Eu tô aqui pensando aqui ainda. Vamos continuar, aqui tá só no primeiro, vamos lá. Se tiver muito complexo, pô, me fala pra eu não explicar determinadas coisas, porque eu tô falando que tô lembrando daquilo que eu estudava no passado. Tá, Não, mas até vamos lá. agora eu tô entendendo. Então, beleza. A harmonia oculta é superior à aparente. Foi isso que eu falei. A gente observa uma harmonia nas coisas. E a gente busca uma perfeição. Se busca se mover para um pêndulo. Mas existe uma harmonia superior, entendeu? Por Uhum. exemplo, a gente quer que exista o bem. Mas o bem existe pelo mal. Assim como o mal existe pelo bem. Não existe uma coisa sem a outra. Porque, Entendi. digamos assim, você tá. Digamos assim, existe uma pessoa boa. Aí uma pessoa cai no poço. Uma pessoa caiu no poço. E quebrou a perna. E precisa que alguém vá lá tirar. Essa pessoa só pode ser boa, essa bondade só pode existir por causa de algo ruim que aconteceu com outra pessoa. Tá vendo como bem e mal estão Ok. entrelaçados, estão de mãos dadas, assim como o dia e a noite, assim como todas as dualidades? Essa é a harmonia oculta de que ele fala no primeiro verso. A harmonia oculta é superior a... Tá, e a gente vai agora pro segundo verso. A oposição traz concórdia. É isso que eu falei. A oposição traz concórdia. Bem e mal são opostos. Um existe pelo outro. Não existiria um sem o outro. Tudo que vai morrer, só vai morrer porque nasceu. A vida e a morte não são oposições. Elas são Então, uma a mesma unidade, coisa. são uma mesma coisa. Tudo está constantemente morrendo. Cada segundo é uma morte. Porque, ó, se você olhar para o seu passado, onde está aquele garoto? Onde está aquela pessoa? Não existe mais. Morreu, entendeu? Tudo é uma continuidade. Essa é aquilo que você fez a pergunta, da ideia da continuidade, da fluidez. É só um Entendi. minutinho. É A bem simples. morte é A a mesma oposição coisa que traz a vida. concórdia. A posição traz concórdia. O bem existe pelo mal. O mal existe pelo bem. Se não fosse por essa analogia de contrários, uma coisa não existiria, entendeu? Então a Uhum. oposição traz concórdia. Da discórdia nasce a mais bela harmonia. Porque é entre esses opostos, por exemplo, de vida e morte, que tudo existe. Que a gente existe, entendeu? Que é possível o bem. Exatamente. Se não existisse tanta miséria no mundo, não existiria o bem. Só que esse é o preço a se pagar. Para que exista a bondade, tem que Tem existir que a existir o maldade. mal. Entendi. Tem que existir o mal. Assim como não existe dia sem Porque noite. se fosse tudo bom, não ia ser Só bom que porque ninguém observe. ia conhecer Ó, o mal, né? Mais ou menos isso, exatamente. né? Só que observe. Tudo isso que eu tô falando, mantenha em mente o que eu disse antes. A dualidade existe na mente humana. Fora da mente humana não existe dualidade. Uma unidade. Não existe, nada é separado. Tudo é uma fluidez, tudo é uma coisa só. Assim como não existe nem noite, nem dia, nem bem, nem mal. Isso ele fala mais profundamente, mais pra frente ele vai tocar nisso. Ele tá explicando o que é harmonia oculta para dizer que a harmonia oculta, na verdade, é uma ilusão.
Tá, Entendi. continuando. A harmonia oculta é superior à aparente. A oposição traz concórdia. Da discórdia nasce a mais bela harmonia. É na mudança que as coisas encontram repouso. Eu te perguntei aquela hora, onde está aquele jovem, por exemplo, que eu era antes, aquela mente, aquela pessoa, isso não existe mais. E aquele mundo, aquele mercado, aquela rua, isso não existe mais e nem nunca vai voltar a existir. É nisso que ele está dizendo aqui, ó. É na mudança que as coisas encontram repouso. Porque tudo muda. O que nunca muda? Somente a mudança nunca muda. É através da mudança, através do fato de que tudo perece, é que tudo pode de fato permanecer. As pessoas não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Aqui ele já vai num plano mais profundo. Ele sai da ideia das coisas e entra num plano psíquico. Porque eu disse, tudo que está fora é uma projeção da mente. O mundo parece ser dual, porque a nossa mente projeta. Isso também está na nossa mente e nossas ideias. Olha o que ele está falando aqui, ó. As pessoas não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Se todas as dualidades que a gente observa na natureza e no mundo estão dentro da nossa mente, e existe uma unidade por trás de tudo isso, que essa dualidade, na verdade, é falsa, é só aparente, ele diz aqui, as pessoas não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que se todos os opostos são iguais, sim e não também são iguais. Ele está dizendo aqui que a afirmação e a negação são exatamente iguais. Por quê? Porque se você observa uma coisa, por exemplo, no chão e diz que aquilo não é uma pedra, você está negando ou você está afirmando? Repete, por favor, deu uma cortada. Se você observa, por exemplo, aqui ele diz nessa frase, está dizendo, as pessoas não compreendem como divergente consigo mesmo concorda. Por exemplo, se você olha uma coisa no chão e diz aquilo é uma pedra, ou aquilo, se você diz aquilo não é uma pedra, você está afirmando ou você está negando? Tô afirmando. Você está afirmando que aquilo não é ou você está negando que aquilo não é? Tá vendo? Existe uma dualidade, existe uma unidade por trás, até mesmo por trás das ideias do ser humano. Toda afirmação e toda negação é igual. É o que ele está dizendo aqui. Há uma Mas não é harmonia uma de pedra? conjunto. Não. Independente do que seja. Disse algo no chão. Aquilo a pessoa aponta e diz, aquilo não é uma pedra. Ele está dizendo que não é ou ele está afirmando que não é? Aquilo não é uma pedra. Ele tá afirmando que não é. Sim. Ele acredita estar afirmando que não é. Mas essa afirmação, aliás, essa negação é também uma afirmação. Consegue entender? É, porque ele tá afirmando que não é uma pedra, Sim, que é outra coisa. ele está afirmando que não é, só que por trás dessa afirmação existe uma negação. E por trás da afirmação também existe uma negação. Por trás da negação, uma afirmação. Essa é a É, analogia que existe entre sim e não. A ah, analogia de contrários. mas a negação vem da parte que ele fala que não é? Não, ó, você não está conseguindo entender, pô. Ó, presta atenção. Digamos assim, um exemplo, ó. Existe uma pedra no chão, digamos assim. Independente se é uma Uhum. pedra ou o que é. Uma Uhum. pessoa olha e diz, aquilo não é uma pedra. Ele está dizendo que não é. Uhum. Só que ele está afirmando que não é ao mesmo tempo. Consegue entender? Por mais que eu não estou dizendo que ele se confunde, entendeu? Eu estou dizendo que o que ele diz é uma afirmação e uma negação. Eu não estou dizendo que as pessoas se confundiram, que entenderam errado. Eles estão de fato negando, mas por trás da negação uma afirmação. Porque essa analogia de sim e não, essa analogia dos contrários, na linguagem também. Ela está em tudo, está na linguagem, está nos astros, porque é em si mesmo a mente, como eu falei. As coisas existem desse contrário. Se tudo fosse sim, não existiria sim, entende? Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Tipo assim, ele fala, aquilo não é uma pedra. Ele tá afirmando que aquilo não é uma pedra. Que tá, ou caso, ao mesmo tempo que ele está negando que Cara, aquilo eu é tô uma pedra. falando, eu tô falando de semântica. Eu tô falando do sentido das palavras, a semântica, não as palavras, mas o sentido das palavras. Ah, Cara, tá, é um no pouco caso. complicado de entender. É um pouco complicado de entender para quem não, tipo assim, não estuda muito essas coisas, entendeu? Não estuda muito português também, essas coisas assim, relacionadas entendeu? Uhum. Ele tá dizendo que a linguagem é falha. Ele tá dizendo isso, não que as Ah, pessoas tá. No se caso, ele tá se confundam com o referindo que dizem. à língua, A às linguagem, palavras. exato, E eu achei exato. que Ele está eu achei que ele tava dizendo, se referindo à pedra, não, dizendo que
Não, aquela exato. Agora pedra. você entendeu. Agora você entendeu. Agora você entendeu. Ele não está se referindo à coisa. Assim, como eu disse, pô, a coisa interdepende da linguagem. Porque a gente pode chamar qualquer coisa de qualquer coisa. Mas a coisa em si. Aqui eu estava falando de uma análise da linguagem, independente da coisa exterior. Entendeu agora, né? Né? No caso, tu estava se referindo mais à palavra pedra do que a própria pedra, no caso, é isso? Não, não, assim, eu estava me referindo. O ponto é a negação e a afirmação. Ah, tá, no caso. Ah, tá. Acho que eu entendi. Cara, assim, a gente pode fazer até uma série disso. Não é fácil de entender. Como eu disse, ó, quando eu li o primeiro, o livro do Osho, com os livros que eu tive acesso, eu não sei se eu cheguei a dizer, mas eu tava, não sei, acho que eu não disse isso. Que eu li uma vez, não entendi, eu li de novo, talvez até um ano, e li de novo. Aí lá pela quarta vez que eu comecei a me interessar realmente em entender o que ele estava falando. Porque isso é gradativo. Não porque as pessoas não tenham capacidade de entender, mas porque isso não são coisas que a gente está acostumado a estudar no nosso dia a dia, entendeu? É uma coisa de povos antigos, de filosofias antigas, ideologias antigas, linguagem diferente, e ainda por cima numa linguagem simbólica e poética. Não é fácil de entender. Realmente é uma coisa que vem com o tempo. Você se acostumar com essa forma que eles falam, entendeu? Uhum. Pois é. Aí vamos lá para o penúltimo verso. Há uma harmonia de tensões contrárias, assim como a do arco e da lira, que é isso que a gente já falou. Parece que existe um abismo entre vida e morte. Só que na verdade, uma está extremamente conectada à outra, porque só vai morrer aquilo que nasceu. Uma interdepende da outra. Tudo que existe, existe num constante processo de morte, num constante processo de não existência. Aí ele chega no último verso. O nome do arco é vida, mas sua função é a morte. O que ele quer dizer com isso? Aqui ele está ressaltando a unidade de que tudo que existe é um processo. A morte da árvore é o nascimento da mesa. A morte da mesa é o nascimento do carvão. E assim tudo continua. Não existe um Entendi. átomo que seja perdido no universo. Agora nós somos seres humanos, só que ontem eu não sou o mesmo que eu fui hoje. Então não existe permanência. Eu sou uma constante, assim como tudo que está fora também é uma constante. Essa dualidade é uma ilusão. Quando você diz harmonia oculta, você está dizendo então, essa dualidade não é dualidade se existe uma harmonia. Então não é contrário, não é oposto, é igual. Digamos que o bem é o mal negativo e o mal é o bem negativo. E assim é com todo o resto. No caso, seria o mal positivo, não? É, tipo Bom, assim, o bem é o mal positivo e o mal é o bem negativo, entendi. entendeu? Uhum. No Cara, isso são caso, os fragmentos de Heráclito, cara. É isso. A harmonia oculta é superior à aparente. A oposição traz concórdia. Da discórdia nasce a mais bela harmonia. É na mudança que as coisas encontram repouso. As pessoas não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Há uma harmonia de tensões assim como a do arco. O nome do arco é vida, mas oi, tá me vendo aí? pô, tô te ouvindo, tá me ouvindo? Sim, sim. Tinha cortado, é? Sim, sim. Na última frase, mas, Quer que eu repita lá? por favor. Tá, vou repetir aqui. Deixa eu voltar lá. Me diz aí o que você achou. Essa é a síntese. Posso me alongar. É isso, Não, esses eu são os acho que fragmentos. estão soltando fogos aqui. É, eu achei muito interessante isso, na verdade. Tipo, um entendimento bem interessante. Me desconcentrei aqui, que estão gritando aqui do lado aqui. Acho que jogo de futebol. É, mas, mas é isso então. É só isso mesmo? Alguma coisa a acrescentar? Não, cara, só isso. Cara, eu achei isso muito interessante. Tipo, é um ponto de vista assim que eu ainda não tinha visto, entendeu? Assim, um ponto de vista não, uma visão que eu ainda não tinha tido até agora. E
Cara, uma coisa muito a se pensar. Hoje eu vou ficar pensando nisso aí. Muito interessante, gostei. Aí Cara, no eu mais, indico pra você, se você quiser se aprofundar de verdade, bem mais do que a gente falou aqui, lê o livro do Osho, uhum, pesquisa em PDF. Se quiser eu te tá bom. passo e indico pra qualquer um que queira ler também. Tá, a gente vai tentar deixar a descrição aqui do livro aqui no YouTube aqui, pra quem quiser ler. Mas no mais é isso, obrigado por ter ouvido até agora. Ficou um pouco mais longo do que o normal esse. Mas obrigadão aí a todos aí. Quem gostou aí, deixa um like, se inscreve. Valeu aí, gente. Valeu. Valeu.